Olá, pessoal. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a construção histórica do colonialismo sobre um Brasil que tinha e tem identidades diversas, a escola, os direitos humanos e a diversidade brasileira. Esse primeiro bloco nós dividiremos em 4 etapas, de modo que os vídeos não fiquem tão longos, para que a gente possa se apropriar gradativamente dos conceitos. Nós temos então aqui em primeiro plano uma charge do lado esquerdo, em que alguém está com uma vassoura na mão e um celular e diz o seguinte: avisa o povo aí de cima de que nossa herança maldita não cabe mais debaixo do tapete. Essa herança maldita realmente é tudo aquilo que historicamente fizeram com as populações no Brasil, de modo geral, que fez com que perpetuasse racismo, violência de gênero, desigualdade social, especialmente quando a gente vê quais são as pessoas que estão encarceradas. E à direita nós temos um poema de Bertolt Brecht, e que, de um modo geral, vocês podem ler com calma depois, vai mostrar justamente isso. Levam todo mundo, nós começamos a ficar sem identidade, daqui a pouco nós estamos sem identidade também, justamente porque o que fizeram conosco, né? Há um teórico que vai dizer, né, que nós, historicamente, fomos colonizados, tanto o nosso ser como o nosso saber. A gente acredita que o que vem da Europa é melhor, porque o papel que fizeram conosco foi muito bem feito. E isso nós vamos tratar, então, neste semestre, nesse nosso curso. Bom, o nosso país, ele é conhecido pela diversidade cultural e étnica dos seus cidadãos, né? Mas a exclusão é bastante acentuada e encontra-se em todos os lugares da sociedade, decorrente dessa história. E quem são especialmente as pessoas excluídas? Os pobres, os negros, os índios, as pessoas com deficiência, os homossexuais, os que não tiveram acesso à educação, e assim nós poderíamos incluir outras pessoas aí, né? E a perspectiva é que nós, educadores de um modo geral, temos que trabalhar a inclusão social. Mas o que seria então essa inclusão social? Ela é definida por ações que assegurem a participação democrática de todos e de todas na sociedade. Ela é independente da etnia, do gênero, da orientação sexual, da sua formação educativa, que escola ele participou, que ele estudou, a condição física da pessoa, a classe social e de tantos outros aspectos. Isso, a questão da inclusão social, ela é garantida na nossa Constituição. Na Constituição, então, de 1988, está escrito lá no seu artigo 6º, são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer. E anterior a isso, então, no artigo 5º está posto que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, se isso é garantido na Constituição, nós temos que fazer cumprir, né? E aí, mais do que nunca, a inclusão social ela deve ser praticada no âmbito educacional. Então, o que é uma educação em direitos humanos? O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos vai dizer o seguinte, que nós temos que construir uma cultura de direitos humanos, que a escola tem papel fundamental na construção dessa cultura, e a escola deve contribuir, portanto, na formação de sujeitos de direito, com mentalidades e identidades individuais e coletivas. Ou seja, nós temos que entender que nós temos que ter uma uniformidade de pensamento no sentido de entender que todos somos iguais diante da lei, mas que a diversidade de pensamento ela tem que ser respeitada. A uniformidade no sentido da garantia de que todos são iguais. Agora, a diversidade de pensamento é justamente porque nós temos opiniões diferentes, leituras distintas. Leonardo Boff vai dizer que os pés onde nós pisamos, com quem nós conversamos, é que nos dão a nossa identidade, e ela deve ser respeitada. E assim, todas as outras formas de identidade que são construídas e que nós, então, temos historicamente. E a escola deve, então, ela deve ser concebida de forma articulada, e a escola deve priorizar e combater o racismo, o sexismo, a discriminação social,
cultural, aquela história de achar que existe uma cultura superior à outra, de que povos ágrafos, ou seja, povos que não escrevem, não têm cultura, de que as pessoas que têm são mais historicamente empobrecidas não teriam cultura, né? Então a gente tem que rever esses conceitos. Também devemos combater veementemente a questão da homofobia, toda forma de intolerância religiosa e outras formas de discriminação. A questão da intolerância religiosa é bem perceptível quando a gente até aceita discutir na escola, por exemplo, as religiões de origem oriental ou religiões como o budismo e outras tantas. Mas quando a gente vai discutir, ou então tocar sobre o candomblé e outras práticas que vêm junto com todas as africanidades, a gente tem dificuldade. Então, até que ponto a escola se propõe a discutir a diversidade religiosa, né? Bom, então a escola, né, ela precisa realmente desenvolver uma cultura de respeito à diversidade, né? O Estado deve promover políticas públicas que garantam a qualidade de ensino e garantam realmente essa preocupação com a diversidade. E nós também devemos se estruturar na diversidade cultural e ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, permanência e sucesso. Quais são as crianças que normalmente não ficam na escola, ou que abandonam, ou porque são praticamente expulsas, né? Então, como que a gente tem que tratar esses estudantes? Até que ponto nós estamos garantindo na escola aquilo que está na Constituição, de que todos são iguais perante a lei, né? A questão da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físio-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre tantas outras que a gente tem que garantir na escola, né? Esse diálogo fraterno, entendendo que todos somos pessoas que têm direito na sociedade. Tá? E uma dessas questões é a gente se preocupar então com um currículo que vai poder trabalhar de modo que a gente garanta que esses sujeitos de direitos se sintam contemplados, o negro, o indígena, a questão da orientação sexual, a questão das pessoas com deficiência, ou seja, as pessoas precisam ser garantidas e representadas no currículo, e os processos avaliativos que todos passam na escola têm que observar essa diversidade. Bom, então, mas por que isso que está posto na legislação nós temos que observar? Né? Por que se faz necessária a luta pela garantia dos direitos humanos? E aí eu trago aqui uma charge, uma quadrinha do Armandinho, que diz o seguinte: vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e mais causa danos à sociedade, o poder. E é justamente sobre esse poder que historicamente nos colonizou que nós queremos conversar um pouquinho agora. Nós sabemos que a história que nos é contada nos livros, bonitinha, não é bem assim, né? Quem chegou aqui, quando os colonizadores chegaram aqui, eles chegaram muito fortemente, impuseram o poder sobre os povos indígenas, impuseram a questão da religião, nós vamos discutir isso especialmente quando tratarmos a questão dos indígenas, mas na realidade excluíram e negaram todas as formas culturais, impuseram a religiosidade cristã naquele momento e fizeram massacres, literalmente massacres, quer seja de morte mesmo, massacre cultural, de homogeneidade, impuseram um padrão europeu para quem aqui estava. E esse legado histórico que historicamente foi feito no país repercute hoje na educação. E aí, assim, quando os padres jesuítas chegam aqui, já com interesses, inclusive, para expandir a religiosidade cristã, né, eles tinham literalmente que fazer a missão civilizatória e era para converter os índios à fé católica. Né? Houve, então, um padrão europeu que não houve respeito à diversidade cultural e espiritual. Não se respeitou nada. E, basicamente, o que se tinha interesse era pegar as riquezas do Brasil. É só a gente olhar um pouco a história no sentido do pau-brasil, a questão do ouro que levaram para fora do nosso país. E, além disso, houve um massacre terrível de povos e línguas indígenas. Ariel Rodrigues vai dizer que no país havia mais de 1.200 povos, né? Hoje são em torno de 180 povos indígenas. Então, assim, imagina, de 1.200 para 180 povos indígenas, né? Então, há
uma diversidade que foi apagada, histórias de vida, de cultura foram apagadas com a imposição do padrão europeu. Quando chegam aqui, então, os jesuítas, e é criada uma SPI, nós vamos tratar isso especialmente depois para frente, eles criam, na realidade, na SPI, eles criam uma lei, um diretório de 1757, e nesse diretório, na época de Marquês de Pombal, eles fizeram a imposição da língua portuguesa sobre as línguas que haviam aqui, e naquele momento, que existiam aqui. E naquele momento, inclusive, nós tínhamos uma língua chamada geral, em que praticamente toda a população da costa ali da região de São Paulo falava, né? E aí eles impuseram a língua portuguesa. E se não tivesse acontecido isso naquele momento, provavelmente hoje no Brasil nós até falaríamos essa língua geral, né? Nós vamos conversar depois para frente especialmente sobre isso, né, como que foi essa imposição cultural quando nós trabalhamos com a questão dos indígenas. E aí acontece que, então, os 1759 jesuítas, que até naquele momento tinham vindo para ajudar a apaziguar a questão da escravidão, tal, eles foram expulsos. Nós tínhamos pouca oferta de educação, o que tinha de educação era a oferta realmente dos padres jesuítas, e aí quando eles vão embora, então o que acontece? Nós tivemos então a paralisação de 17 colégios, 36 missões, seminários menores e escolas elementares. Naquele momento praticamente nós ficamos com a educação nula para as pessoas. E aí então em 1760 o Estado assume essa educação, e essa educação que o Estado assume, ela era especialmente para os que tinham uma situação financeira mais abastada. A gente vai dizer que eram os donos do poder, né? Vamos pensar nas capitanias hereditárias, as pessoas que tinham o poder sobre a terra, isso é para esses, então, as escolas haviam. E em 324, ou seja, em 1824, é que nós temos as províncias responsáveis pela instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Então, assim, era a instrução primária, e a gente sabe que não é para todos os cidadãos, né? A gente sabe que quem tinha direito naquele momento eram as pessoas que eram mais abastecidas economicamente. E aí, nesse sentido, no princípio do século XIX, nós tínhamos uma educação brasileira praticamente nula. Ocorre o quê? Que nessa sequência, somente em 1827, as mulheres, né, que puderam ter o acesso primário, 1827, ou seja, 327 anos depois, então nós pudemos ter acesso às mulheres ao ensino. Naquele momento, nós tínhamos em torno de 10 milhões de habitantes e apenas 150 alunos matriculados. Vejam só a quantidade que dá isso, né? De 10 milhões, somente 150 alunos matriculados. E o analfabetismo brasileiro era em torno de 6,4%. Em 1900, o percentual de analfabetos, inclusive, tinha aumentado. Chegou, conforme o anuário estatístico, de apontar que nós tínhamos 75% da população brasileira analfabeta. Além disso, além da questão da imposição sobre os povos indígenas, o que aconteceu, a partir de 1502 já começa a chegar alguns escravos africanos, né? E nós vamos tratar isso mais para frente, nos próximos módulos. Mas ali nós tivemos um tráfico, então, do século XV ao século XIX, com mais de 10 milhões de escravos vindo, então, escravos africanos. E em 1854, um decreto dizia que não seriam admitidos escravos nas escolas públicas do país. E essa discriminação, então, que nós tivemos historicamente com os pobres, com os indígenas, com os negros, nós temos esse reflexo na sociedade atual. É perceptível, só a gente observar quem está na escola, em que escolas, em que condições, né? Mas em 1998, com a Constituição, a última Constituição, 1988, a gente começa a ter possibilidades de uma educação realmente que atenda a todos aqueles que historicamente ficaram longe das políticas públicas. Então, nós começamos a ter olhar para a questão indígena, a questão dos negros, né? A questão da diversidade de um modo geral. E aí, quando surge isso, por todos esses anos, né, de negação, a população ficou numa ânsia para fazer o melhor possível. Então, surge um momento que nós temos muitas conferências. Nós temos conferência da educação indígena, aqui tem umas imagens, eu trago especialmente imagens
aqui da educação, do que ocorreu no estado de Mato Grosso. Então, nós temos uma educação para os direitos humanos, nós temos uma educação voltada para a questão dos povos indígenas, a questão dos quilombolas, a questão da alfabetização para todos, né? Assim, realmente nós começamos realmente a lutar para que todos pudessem ter garantias de uma educação de qualidade social para todos os povos brasileiros. Então, o que a gente vê historicamente é que nós tivemos uma negação desde 1500 até 1988. Foram 400 e tantos anos, quase 500 anos de negação para várias parcelas da população brasileira. E aquilo que foi feito historicamente, de impor um padrão europeu, de impor uma língua, de achar que a cultura do outro não serve, de achar que todas as formas diferentes de ver a realidade estavam incorretas, de achar que só existe um tipo de religião que é correta, né? Negando todas as formas de religiosidade, fizeram com que nós tivéssemos ainda uma sociedade com muitos preconceitos e barreiras. E aí a escola, nesse sentido, ela precisa lutar para que esses preconceitos e barreiras se acabem. É inadmissível pensar uma sociedade em que nós tenhamos seres humanos fora da escola por sua opção, por sua orientação sexual, por sua cor, né, por sua religião, ou por todas as outras formas. Então, nós temos que lutar contra todas as formas de preconceitos e barreiras, que é o que nós trataremos no próximo bloco.